informação de fundo aqui. Você é leitor da Bíblia. A carta em si, tanto a primeira quanto a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é abordado o fundo histórico, a origem, como que nasce essa missão evangelística, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e 17. Depois Paulo volta a falar sobre Tessalônica no capítulo 20. Então, somente o 16, 17 e o 20, esta carta ou este povo, essa igreja será citada. Então nós temos aí a geografia, ela pertence à parte norte, lá em cima, da Macedônia, Tessalônica. Nós temos aí essa observação, Macedônia e Mesopotâmia. Os irmãos entenderam a questão do deslocamento. Quando Paulo ele se desloca para estar na Macedônia para evangelizar, ele não estava naquela geografia que pertence ali à Grécia. Tá? Aquela região assim da Macedônia pertence à Grécia. Paulo não estava lá, não tinha nenhum propósito tentando de estar naquela geografia evangelizando. Tudo nasce, segundo o capítulo 16 de Atos, a partir de uma visão que Paulo tem. Paulo tem uma visão, na visão, um homem grego da Macedônia aparece para ele na visão, dizendo: atravessa a Macedônia. E aí, por questões dessa viagem, Paulo conversa com seus companheiros de Silas e Timóteo, entram num acordo, algumas coisas e partiu Macedônia. Paulo não chegou logo em Tessalônica, Paulo chegou em Filipos. E em Filipos, grandes coisas acontecem. Primeira delas, a conversão de Lídia, que estava com um grupo de mulheres próximo de um rio. Paulo se aproxima para um momento de oração, evangeliza essa mulher, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, aonde também vai nascer uma igreja de Tiatira, que vai estar sob o cunho pastoral do pastor João, que foi discípulo de Jesus. Então, Paulo chega em Filipos, evangeliza essa mulher, muito rica, bem de vida, que uma vez evangelizada, também pode aceitar a fé em Jesus. Ela é batizada e convida Paulo e seus companheiros, e até faz uma expressão de respeito, né? Se eu sou crente, eu gostaria que vocês aceitassem o convite de estar na minha casa. É essa expressão que ela usa. E aí, Paulo e seus companheiros vão para a casa dela respeitosamente, e então ela é a primeira alma que Paulo e os seus companheiros ganham para Jesus. O capítulo 16 continua, porque por conta dessa caminhada evangelística de Paulo, ele é pego pelos judeus, ou vou melhorar minha fala, um pequeno grupo de judeus, que vai aos homens que não tinham nenhuma ocupação na cidade e semeia uma conversa de contenda, como se Paulo fosse aquele pregador do tipo mercenário, que quisesse tirar dinheiro do povo. E eles criam uma situação de desconforto, o que gera aí uma perseguição ferrenha em cima dos evangelistas. Nisso, Paulo e Silas em Filipos é preso. E nós bem conhecemos o momento em que eles são levados para as partes mais baixas do calabouço, açoitados em praça pública e ficam presos. Mas lá também acontece aquele grande livramento, as cadeias próximas da meia-noite caem por terra, Paulo e Silas é liberto e eles são acolhidos na casa do carcereiro que aceita Jesus, ele e a família. Olha que maravilha! Em meio às dores, perseguições, resistência, às conversões que estão acontecendo, o evangelho está sendo pregado. Que bênção! Com isso, Filipos está sendo evangelizado. Por conta da perseguição de um pequeno grupo judeu, Paulo tem que deixar Filipos. E aí sim, agora, ele entra em Tessalônica e começa ali a evangelização em Tessalônica. E em Tessalônica, ele é acolhido por um cidadão do nome de Jason, fica na casa dele hospedado e começa a evangelizar essa cidade. Não diferente de Filipos, lá em Tessalônica, um pequeno grupo judeu vai também perseguir Paulo. Porém, é o seguinte: os judeus lá de cima, em Filipe, ficam sabendo que Paulo está agora evangelizando em Tessalônica. O que eles fazem? Eles descem
e começa novamente uma frente de resistência e de muita perseguição. Aí Paulo tem que deixar a evangelização em Tessalônica e se refugiar em Bereia, aonde ele continua evangelizando. Em Bereia, ele encontra um grupo de irmãos estudiosos, gente que desfolhava as Escrituras, os bereanos. Eles admiravam Paulo quanto a forma de que ele colocava as palavras, de que ele se expressava. Então Paulo foi bem quisto, bem aceito. O evangelho foi propagado sem muita resistência em Bereia. Não muito longo, começa uma resistência por conta do pequeno grupo de judeus que não aceitava aí essa proposta do Cristo ressurreto, dessa proposta da ascensão de Jesus em coisa parecida. O cristianismo tinha essa resistência por conta da comunidade judaica. Então Paulo deixa a Bereia e vai para Atenas. Em Atenas, Paulo tem ali uma facilidade de pregar, até pegando carona, pegando bonde, com tamanha idolatria em Atenas. Havia muitos deuses adorados, em especial havia ali em Atenas um altar construído para um Deus desconhecido. Paulo então pega ali o gancho e evangeliza aquilo que eles desconheciam, era aquilo que Paulo pregava. O Deus que eles não conheciam era o Deus que Paulo estava pregando. Por isso Paulo ganha a atenção dos atenienses, a palavra ali é propagada, há uma aceitação generalizada. Dali Paulo desce para Corinto, e de Corinto é que Paulo escreve aos irmãos as orientações, e de Corinto Paulo também envia Timóteo para subir para Tessalônica, ficar em Tessalônica para dar assistência pastoral, assistência espiritual aos novos na fé. Tranquilo até aqui? Uma bênção? Agora sim, abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por gentileza. Pode segurar, manter o slide aí nesse mapa. Como eu disse, queridos, o tempo ele é bem curto, então a gente precisa dessa acelerada para a gente ter uma visão panorâmica da questão. E por certo vocês irão degustar muito do que vem por aí, porque quem vai passar aqui nesse culto ministrando essa carta, essas duas cartas, né, elas são extremamente importantes para a igreja, não só para aquela época, para a igreja de hoje continua sendo, porque tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Bom, quem está com a Bíblia aberta, especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Vamos para o pano de fundo, né, de tudo que nós até aqui falamos. Nós não vamos ler muita coisa, só vamos considerar para que você em casa, em todo momento mais calma, você escolhe a sua Bíblia, faz as suas marcações. Isso aqui é interessante. Bom, o centro religioso, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. O centro religioso é Jerusalém. Lá nós temos vou colocar essa linguagem para ficar melhor entendido, um pastor presidente, um líder da igreja, que é Tiago, o discípulo de Jesus, e ele era um pastor mais voltado àquela gestão da organização. Ele ficava em Jerusalém e nós não temos uma informação do Tiago em campo missionário. Ele é um pastor local em Jerusalém, fica em Jerusalém. A igreja, em algum momento, páginas anteriores de Atos dos Apóstolos, viveu uma dispersão por conta de perseguição. Tiago ficou em Jerusalém. E ele e outros ficaram em Jerusalém, passaram pela resistência. Okay? Elas continuaram a perseguição, que culminou inclusive na morte dele, como na morte de Pedro, okay? Posteriormente. Mas ele está ali, pastoreando, liderando esta igreja, ou essa sede, vamos dizer. Dali eram direcionados os missionários. Foi daqui de Jerusalém que Paulo e Barnabé receberam a permissão para ganhar o campo missionário, para evangelizar. Barnabé foi quem apadrinhou espiritualmente Paulo e orientava Paulo, dava mentoria espiritual a Paulo. Era ele que trouxe Paulo para perto. Então aqui em Jerusalém, Paulo traz um esboço com Barnabé já do que estava acontecendo no campo missionário, porque não tinha nada a ver com a Macedônia. Uma observação boa aqui para os irmãos estudiosos. Macedônia, Grécia, aquela parte lá de cima, pertence à Europa. O que você está estudando hoje diz respeito à primeiro ato evangelístico da
vai deixar. Aquela nuvem de idolatria que pesava sobre Atenas, ele ia deixar? Então houve sim uma resistência. Quem sabe que pela dor do sofrimento dos açoites, esse camarada com o nome de Paulo não recua. Pelo contrário, ele avançava ainda mais. Então esse momento aqui, da primeira carta, ou desse ato evangelístico em Tessalônica, Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas e Corintos, a Europa está sendo evangelizada pela primeira vez. Ok? Isso é importante para a gente. A partir daí, nunca mais parou. O evangelho explodiu, ganhou toda a Europa. Mas alguém derramou sangue por isso. Alguém sofreu por isso. Alguém não só derramou sangue e sofreu. Alguém não desistiu. Amém, queridos? Então, vale nos colocar que Paulo traz esboço com Barnabé de tudo o que estava acontecendo até então nessa região onde estão ali as setas verde e vermelha, a região ali da Mesopotâmia. Paulo ele estava naquele campo missionário, evangelizando, manutenção, as igrejas, até que no capítulo 16 ele recebe uma visão e aí muda a direção. No primeiro momento, Paulo estava focado e direcionado a este lado da galáxia Capadócia. Ele não tinha nenhuma inclinação evangelística para a região da Macedônia, mas por uma questão de visão espiritual, entender que era Deus direcionando, ele foi. Era o Espírito Santo mudando a rota de Paulo, redirecionando ele para um outro propósito. Paulo não sabia, mas grandes coisas iriam acontecer naquela região, e isso através da vida dele. Tem coisa que nós vamos entender. Tem coisa que está na esfera da nossa lógica, ela está ao alcance do nosso toque, ela está ao alcance da nossa visão. Temos clareza, tem coisas que estão ocultas em Deus, elas serão reveladas no momento em que damos passos em direção à vontade de Deus. Amém, queridos? Aí é passo de fé, tá? É passo de fé. Então Paulo, no capítulo de número 15 de Atos, ele dá esse esboço. E havia um problema aqui, porque Paulo foi chamado especificamente para evangelizar o mundo gentil. Posterior a Paulo, isso acontece no capítulo 9 de Atos. No capítulo 10, Jesus agora chama especificamente a Pedro para também ser uma voz evangelística no mundo gentil. Paulo não precisou ser muito tratado quanto a aceitar isso, mas Pedro teve que ser tratado. Sentar com gentios, evangelizar gentios e comer com gentios. Ele teve que ser tratado. Foi tratado, aceitou a ideia, e ele aqui no Concílio de Jerusalém, no capítulo 5, Pedro está ouvindo Paulo nessa reunião de homens grandes, de grandes evangelistas. Pedro está aqui ouvindo, enquanto Paulo está com a voz de Barnabé discussando sobre a necessidade de evangelizar e a necessidade de aceitar os gentios conversos na nossa comunidade, na nossa igreja. Só que havia um porém. Eles comem carnes sufocadas, eles comem carnes dedicadas a ídolos, há problemas de ordem sexual no meio deles, há muito problema nesse povo, por isso e por isso o outro é também, por conta de ainda ter alguns resquícios de judeus, querendo que os gentios guardassem os preceitos da lei. Havia muitos conflitos doutrinários. Vamos reunir? Vamos. Primeira assembleia, primeira convenção, vamos chegar a um acordo aqui. Isso aqui está sendo tratado. O que fazer? O que discutir? E aí, depois da voz de Paulo, Pedro se coloca de pé, dá uma palavra que fala sobre ele, a conversão dele, no que diz respeito a aceitar, evangelizar e aceitar a conversão dos gentios. O Espírito Santo também foi dado a eles, segundo fala de Pedro. Então, depois que eles chegam a um acordo aqui, no final, Tiago se coloca de pé, toma a palavra após Pedro, ele também sai na mesma defesa. Aceitar os gentios, a evangelização, e aí Tiago dá uma melhorada nisso. Tiago fala: olha, o nosso Deus chamou esse povo para ser também o seu povo. E uma vez que eles, os presidentes e os evangelistas se entenderam, Tiago então sugere fazer uma carta, escrever essa carta e entregar na mão desses homens, para que por onde eles passassem, eles então apresentassem essa carta. Isso para a igreja gentílica seria uma bênção. Seria igual entender
nós fomos aceitos pela igreja sede lá em Jerusalém. Nós também somos igreja. Isso iria trazer uma edificação muito grande para os irmãos conversos por onde esses outros passassem. Tiago fez mais. Não só vamos enviar uma carta, vamos enviar alguns homens para ir na frente e falar, verbalizar tudo isso quanto na carta. E assim ficou acordado. Após isso aqui, então Barnabé e Paulo mais uma vez se unem para uma missão. Só que Barnabé coloca uma condição: nós vamos levar João Marcos conosco. E aí há um desacordo, porque Paulo não quer levar João Marcos por questões outras a serem estudadas em outro momento. E aí eles se desentendem, e aí Barnabé assume a tutela de João Marcos, e Paulo então decide seguir o seu caminho na companhia de Silas e de outros. Eles tomam vertentes diferentes, caminhos diferentes evangelísticos. Isso não deixa nenhum outro menos crente. Mas é importante fazer essa ressalva, porque nós não vamos ter nenhum escrito de Paulo sobre Barnabé a partir disso aqui. E Barnabé está na cidade para o qual evangelizando. Não há nenhum tipo de abordagem sobre os feitos missionários de Barnabé. Mas Paulo vai então seguir o seu caminho. E quem vai registrar os feitos missionários de Paulo será Silas. E aí vão seguir o caminho deles. Ok? Bom, vai nós colocarmos isso aqui. No capítulo de número 22, do capítulo 15, verso 22, nós temos sobre a carta, para você acompanhar na sua Bíblia, e lá no verso 35 do capítulo 5, a questão de Paulo e Barnabé vão agora decidir andar juntos, continuar a missão juntos, porém, do verso 36 a 41 do capítulo 15 de Atos, há esse desacordo, e eles então vão se separar para tomarem direções diferentes. No capítulo 16, nós temos o início do que nós estamos a estudar. Estamos estudando sobre Tessalônica, porque é aqui que então Paulo vai se dirigir, e aqui no capítulo 16 ele vai receber a visão. Verso 6 do capítulo 16, ele vai receber esta visão, o que vai mudar a geografia de Paulo. Então vamos avançar aí a projeção, por gentileza. Bom, nós temos aí a continuidade do mapa. Eu coloquei no círculo ali, Troas, mas na sua Bíblia possivelmente está Troade, ok? É uma outra região que inicialmente Paulo passou também, trazendo ali a evangelização nessa cidade. Ela é mencionada no capítulo de número 15 e também 16, ok? Pode avançar? Bom, a evangelização da Macedônia ocorreu durante a segunda viagem missionária de Paulo, conforme escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O apóstolo chegou à Macedônia por volta do ano 49 depois de Cristo, após ter tido uma visão. Na Macedônia, sua primeira parada foi na cidade de Filipos, como já falamos. Embaixo, ali em negrito, o episódio de sua prisão e libertação em Filipos também notaram, muitos se converteram após este evento. As conversões em Filipos foram se dando também em meio a muita dor, muito sofrimento, muita perseguição. Pode avançar? A visão, nós já falamos, Paulo recebe a visão, Atos 16, começa a abordagem do verso 9 ao verso 10, pode avançar. Atos 16, do verso 12, nós temos a conversão de Lídia, como que se deu ali, verso 16, do 12 ao 15, não pode faltar disso. E aí no Atos 23 a 26, a prisão de Paulo e Silas, nós já mencionamos também, pode avançar. Em Atos 17, a visita a Tessalônica. Então, Atos 16, Paulo deixa Filipos, Atos 16, e vai para Tessalônica. Em Tessalônica, o que acontece ali está em Atos 17. E aí Paulo pregou na sinagoga de Tessalônica, e alguns se converteram, mas também eles enfrentaram a oposição, como já introdutoriamente falamos aqui. Em Atos 17, do verso 10 a 12, a passagem por Bereia. Então, dentro da estrutura do capítulo 17, eles chegam em Tessalônica, e lá, aí no 17, eles têm que deixar Tessalônica e ir para Bereia. Pode avançar? E aí, Tessalônica nos dias atuais, pode colocar. Uma cidade linda hoje, ponto turístico, cartão postal, pertence à Grécia, e a Grécia tem vários locais maravilhosos, né? Também ponto turístico, referência ali dentro do conjunto, né, de países também
postais da cidade. Tem outras imagens aí para a gente considerar. Essa é a Tessalônica de hoje. Ok? É claro que o cristianismo não é a religião predominante em Tessalônica, e sim o catolicismo e outras vertentes também religiosas. Mas o cristianismo está lá. Existe ainda a comunidade ou comunidades judaica forte lá, sinagogas fortes judaicas, ortodoxas, e também, como acontece aqui no Brasil, nós temos aqui no Brasil algumas, lá também em Tessalônica nós temos as igrejas judaicas messiânicas, que são judeus que deixaram as práticas do judaísmo, aceitaram a fé em Jesus e são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Porém, eles também trazem para a liturgia culto as observâncias das festas judaicas, alguns outros costumes que pertencem à tradição judaica. Não abrindo mão da cultura judaica, eles são titulados, até eles mesmos se intitulam como judeus messiânicos, porque passaram a acreditar no mesmo Jesus que os cristãos também acreditam. Sua vida, seu nascimento, seu ministério, morte, ressurreição, e também aguarda a volta de Jesus. Qual a diferença dos judeus messiânicos quanto a nós, protestantes? Vamos falar aqui dos restringir assembleanos aqui nessa noite. Qual a diferença? Os judeus messiânicos, eles estão naquela interpretação teológica do pós. Eles são do pós. Para eles, a vida de Jesus se resume após o momento ali da estrutura do Apocalipse, ok? Os eventos apocalípticos. Nós, assembleanos, somos pré-tribulacionistas. Eles são pós, ok? Para nós, o arrebatamento se dará antes da tribulação, como uma das portas para então acontecer os eventos que diz respeito à escatologia, né? Os eventos vindours. Eles são pós. Bom, escritas a segunda viagem missionária de Paulo, é a primeira carta missionária de Paulo. É importante você notar isso. É a primeira carta que Paulo vai escrever, essa não. Mas Paulo escreveu 13. Essa é a primeira que você. Seu próprio grupo, ok? A primeira orientação escrita de Paulo a um grupo de irmãos. E foi destinado aos crentes lá da Macedônia, não só especificamente ali aos irmãos de Tessalônica. Ele teve aquela abrangência também aos crentes de Filipos, aos crentes de Bereia, ok? Então, Paulo vai titular aos Tessalonicenses, mas ela teve aquela abrangência. Do ano 50 ao 51 depois de Cristo, nós temos aí a segunda carta, e essa carta ela já acontece, foi escrita em Corinto. Como eu disse, Paulo chega em Filipos, passa pela Tessalônica, desce para Bereia, de Bereia ele vai lá para o sul da Grécia, que é em Corinto, e ali fica, até que a coisa favorece ele seguir viagem. De Corinto, Paulo vai atravessar o mar Mediterrâneo, vai para Éfeso, e vai ficar lá em Éfeso, seguindo também o propósito do objetivo. Pode avançar? Só iniciar com relação ao horário. Então, primeira e segunda carta de Paulo, é possível que os Tessalonicenses tivessem recebido uma carta forjada. Lembra que eu falei da introdução? É isso que vai gerar a segunda carta de Paulo. Quando você ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 2, Paulo vai escrever isso. Vai deixar isso bem claro. Que não partiu dele, e sim de alguém que escreveu o que não deveria. Isso criou um tumulto. Pode avançar? Pode avançar? Ok? E segura aí, pode ir. Pode liberar até o final. Aí, pronto. Isso é uma visão panorâmica, mas enquanto você vai olhando ali, nós vamos novamente para a palavra de Deus. Eu quero te convidar no capítulo 17. Fica comigo aí no capítulo 17. E vamos fazer mais uma consideração. Me perdoa, irmãos, se eu estou sendo rápido aqui, mas estou tentando ganhar tempo aqui na exposição. Mas o importante é que você tenha essa visão panorâmica da geografia da coisa, do deslocamento dos apóstolos, né? Dessa evangelização, com muita resistência, muita perseguição. Humanamente falando, irmãos, tinha que ser Paulo, sabe? Ele foi preparado, capacitado para isso. Esse Paulo
pessoa com certo também capacitaria. Só mesmo sendo capacitado por Deus para viver certos desafios, passar por certas situações. Então, foi um grande homem quanto aquilo que viveu e se doou a viver. E nós somos aqui resultados desse trabalho evangelístico. Nós, como igreja, boa parte, talvez até quase 100% do que nós somos instruídos quanto à nossa vida diária cristã, são extraídos dos escritos de Paulo, as orientações dadas às igrejas. Então, a igreja, quanto ao seu cunho doutrinário, ela tem como base os escritos de Paulo. Ok? Bom, no capítulo 17, verso 5, se você puder me acompanhar aí, uma vez que nós estamos aqui falando sobre Tessalônica, né? Verso 5, Paulo já está evangelizando lá, e aí eu dei uma pincelada sobre isso que vou ler. Verso 5 do capítulo 17. Os judeus, porém, ficaram com o quê? Inveja. Os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos, dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason a outros e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Ou seja, tiveram que pagar para não sofrer nenhum dano físico, ser açoitado por motivo. Então a situação era desafiadora para quem evangelizasse. O irmão presbítero evangelista, o presbítero que me antecedeu na palavra da oferta, ele falou sobre a realidade do campo missionário, que inclusive alguns países, por conta da resistência ao evangelho, os irmãos são depolados. Foi a fala do nosso irmão. E nós estamos vendo aí, né, nas notícias, nosso pastor sempre também nos atualiza quanto a dificuldade em algumas regiões, falar de Jesus em algumas regiões. Então, nessa época, ainda era mais difícil, porque estava muito fresco os acontecimentos em Jerusalém, os eventos em Jerusalém. Então, a palavra dos judeus é: esses homens que têm, verso 6, esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram aqui. Olha só. Então, o entendimento tem uma abrangência. Ou seja, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, está alcançando o mundo inteiro. Então, isso aqui é uma época sem internet. Não tem Google aqui não tem redes sociais. Mas já havia essa informação. O que eles estão pregando, esse outro rei, Jesus, está anunciado por onde eles passam. E agora eles chegaram aqui. Então, ou seja, a ideia é fazê-los calar. A ideia é fazer com que isso não seja propagado ali, naquela região. Em outras palavras, quem manda aqui é a gente. A doutrina aqui é nossa estabelecida. Não vamos aceitar uma outra informação. Aí nós temos uma outra questão, que a geografia da época, quem dominava dentro da visão de império era Roma, mesmo sendo a Grécia, né? Região da Grécia, mas o domínio, né, de governo era dos romanos. Aí nós temos os Césares da vida. César não é o nome, e sim o título. Nós temos os Césares da vida, que se comportavam e exigiam a adoração como se fossem semideuses. E aí agora tem um rei. Então, ou seja, aquele problema da perseguição lá em Jerusalém, agora também começa a disseminar em outros lugares. Porém, não a Jesus, mas sim aos discípulos de Jesus. Então, Paulo
para viver essa realidade evangelística. Um desafio, ok? Agora sim, vai comigo, por favor, para a gente fechar isso aqui, em Tessalônica, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero ler com você o capítulo 1 dessa carta, e já vou encerrar por aqui. Vamos ler tão somente os 10 primeiros versos do capítulo 1, e aqui nós vamos encerrar. Próxima quinta-feira, se não acontecer o arrebatamento, nós vamos novamente dar continuidade. Claro que pastor Danilo, pastor Edson vai lançar um convite a um outro guerreiro para estar aqui ministrando para os irmãos, ok? Mas você já vai ter uma visão da situação, porque você já viu o mapa, você já entendeu o deslocamento. Paulo está lá na Europa, sendo o primeiro homem a pisar lá para evangelizar, para anunciar. Então a Europa começa a ser evangelizada através da ação missionária de Paulo. Então isso aqui é interessante, ok? Então, capítulo 1, primeira carta aos Tessalonicenses e também primeira carta escrita de Paulo, verso 1. Pode ser que nós tenhamos uma tradução diferente. Paulo, Silvano, esse Silvano aqui está em latim. O Silvano aqui é o Silas, que nós bem conhecemos aí os escritos de Paulo. Silvano. Então, é o Silas. Paulo, Silvano, Silas e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós. Essa graça e paz, esse modelo de saudação, nós só vamos encontrar aqui. Paulo não vai repetir essa expressão. Graça e paz a todos vós, ou a vós. Só aqui nós vamos ver isso. E por quê? Porque Paulo é a primeira carta dele ao mundo grego. Então Paulo está escrevendo para irmãos gentios, conversos, na sua grande maioria, grego. Então, para os gregos, graça, ok? Graça. Para os judeus, que já tinham aquelas raízes lá de Jerusalém, paz, shalom. Então, Paulo vai dar uma saudação a dois grupos de crentes conversos, lá na região da Europa. Graça, em outras palavras, graça a todos os irmãos gregos ou romanos que sejam, que aceitaram a fé em Jesus, e paz, shalom, aos nossos irmãos judeus que também aceitaram a fé. Nós só temos esse tipo de saudação aqui nessa carta. Depois Paulo muda. Outra coisa típica dessa carta de Paulo, ele não fala dele. A ideia não é fazer a projeção do seu ministério, do seu apostolado, coisa que nós vamos ver em outras cartas. Ele vai sair na defesa do seu apostolado, do seu chamado. Aqui Paulo não faz isso. A ideia não é essa. Verso 2: sempre damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos das orações, lembrando-nos constantemente diante de nosso Deus e Pai do trabalho de vocês, que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor, da perseverança proveniente da esperança no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos e amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos dentre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia. Porque, partindo de vocês, propagando-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acácia, não somente isso, mas a fé de vocês tem em Deus também, que tem em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar que dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então Paulo recebe
dos irmãos e o comportamento de fé dessa igreja. Aí Paulo vai escrever essa carta enaltecendo o testemunho, a fé dos irmãos, dizendo: vocês se tornaram os nossos imitadores. Ou seja, eles pegaram a lição. Amém, queridos?